Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Você já domina as funções customizadas no Power Query? As funções customizadas são um recurso fundamental para você ganhar tempo, ganhar produtividade. Por quê? As funções customizadas servem para você pegar diversos passos que você fez na transformação dos seus dados, às vezes até processos bem longos, e transformar tudo isso numa única função que você pode replicar em novos conjuntos de dados, sem ter que ter aquele retrabalho. Então, neste vídeo, eu vou te ensinar tudo que você precisa para dominar esse recurso valioso, então fica aqui comigo. Vamos dominar as funções customizadas. Mas antes de qualquer coisa, meu amigo, minha amiga, não deixa de dar seu like aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito já, e de ativar aí o sininho para poder ficar ligado nas notificações dos novos vídeos. E também compartilha esse conhecimento com seus amigos. É muito importante para a gente que você faça isso, para motivar a gente aqui e saber que vocês estão gostando desse conteúdo, ok? Então, olha só, eu tenho 3 tabelinhas que eu vou usar nos nossos exemplos. Deixa eu abrir uma delas só para você entender os dados. São tabelas bem pequenininhas, só para a gente entender, né? Só para tocar a nossa aula aqui. Eu tenho uma coluna com o ID das vendas, uma tabela de venda, outra com as datas das vendas, o ID do produto, o preço unitário e a quantidade vendida. E a gente tem isso aqui para 3 períodos diferentes. A gente tem para o primeiro semestre de 2007, o segundo de 2007 e o primeiro de 2008. Então a gente vai importar isso aqui no Power Query e vai começar a trabalhar com eles. Só que a gente tem alguns passos fundamentais para que a gente consiga criar funções dentro do Power Query. A primeira delas o primeiro passo é a gente criar uma consulta de exemplo. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando ali com as funções da linguagem M no Power Query ou da linguagem DAX no Power BI, essas funções elas já vêm criadas previamente. Mas o que a gente quer fazer agora é uma função customizada, ou seja, a gente quer pegar vários passos, várias transformações que eu fiz numa tabela, transformar isso tudo num código, numa única função que a gente possa usar em outras tabelas. Só que eu não vou escrever esses códigos do zero, eu simplesmente vou pegar uma tabela qualquer, vou usar ela como exemplo e todas as transformações que eu fizer nela é que eu vou utilizar como a minha função. E aí depois, se eu quiser, eu posso até descartar essa tabela de exemplo. Mas o passo 1 é criar a tabela de exemplo. Então eu vou importar isso aqui no Power BI, no Power Query, na verdade. Pronto, dados carregados. Mas meu amigo, minha amiga, para que a gente possa prosseguir aqui trabalhando com funções, eu preciso que você já entenda sobre parâmetros. Eu vou deixar aqui em cima o card com o link para o vídeo. Na verdade, a gente gravou 2 vídeos explicando tudo sobre parâmetros dentro do Power Query, mas você precisa assistir pelo menos o primeiro para ter uma noção dos parâmetros, porque a gente vai falar sobre parâmetros aqui nesse vídeo. Então, juntando as duas coisas, isso aí vai turbinar a sua capacidade, você já vai dar uma boa avançada no trabalho com o Power Query. Então, se você não viu o vídeo anterior sobre parâmetros, volta lá, confere e depois você continua aqui, tá? Se você já conhece sobre os parâmetros, então não tem problema. Uma outra coisa que eu queria alertar é o seguinte, é sobre esse passo aqui, ó. Lá no vídeo sobre parâmetros, a gente já até falou bem sobre isso. A gente deve evitar, no nosso código M, que a gente tenha nomes, evitar o máximo possível, nomes de tabelas que a gente não tem certeza se vão estar nos próximos dados, nas próximas tabelas que eu eventualmente venha a importar no meu modelo. Então é bom a gente evitar isso aqui. Nesse caso, o Power Query cria esse passo de tipo alterado por conta própria. Então é sempre bom a gente ter cuidado com isso. Eu vou remover isso aqui, vou remover esse passo para que eu não tenha colunas referenciadas por nome. Só quero referenciadas por nome aquelas que eu tenho certeza que vão estar no meu modelo e nas outras tabelas que eventualmente eu possa trazer. Então eu vou fazer o seguinte, agora que eu removi esse passo, eu quero remover, eu quero extrair dessa coluna, eu quero transformá-la no último dia de cada mês. Por quê? Porque eu vou resumir a quantidade vendida pelo fim de cada mês. Só que antes de fazer qualquer transformação nessa coluna aqui, nessa coluna de vendas, primeiro deixa eu mudar o nome dela aqui, vou chamar somente de data. Coluna de vendas não, né? Coluna de data. Primeiro, antes de fazer qualquer transformação relativa à data, eu tenho que transformá-la numa coluna de data. Então eu vou transformar aqui numa coluna de data, pronto, e depois vou fazer um resumo da quantidade vendida. Para eu poder resumir a quantidade vendida, eu também tenho que transformar a coluna de quantidade vendida em número. Então eu vou transformar aqui em número inteiro, porque quantidade é inteiro. Pronto, as outras eu nem vou transformar, porque quando eu for agrupar os dados, elas vão sumir. Então eu vou proceder agora ao agrupamento dos dados. Venho aqui em transformar, agrupar por, e eu vou agrupar por data, que no caso vai ser o último dia de cada mês. Vou chamar isso aqui, essa coluna nova agrupada, vou chamar de unidades, que vai ser a soma das unidades vendidas. E eu quero uma operação de soma nessa coluna aqui, quantidade vendida, coluna quantidade vendida. Ok, pronto, meu resumo já está feito. Então, isso aqui, deixa eu alterar o nome dessa consulta aqui, que eu vou chamar aqui de dados underline exemplo. Pronto, e agora o que é que eu vou fazer? Agora, esses passos que eu realizei, que foram poucos, né, mas como eu falei, poderiam ser muitos, eu quero gravar esses passos aqui. Se você
observar, se você vier aqui, ó, em editor avançado, página inicial, editor avançado, você vai ver, ó, quantos códigos eu tenho aqui para transformar numa função. Então, lógico que eu não vou ter que escrever esses códigos aqui, eles já estão prontos a partir do que a gente já fez. E eu vou transformar isso aqui agora numa função. Simplesmente para fazer isso, tem outras formas de fazer, a gente vai ver daqui a pouco, mas a primeira forma é simplesmente clicando aqui em cima da consulta de exemplo e pedindo para criar função. Vou clicar em criar função e ele vai me avisar que nenhum parâmetro foi encontrado. Por isso que eu falei, você precisa entender o que são os parâmetros. Se não entende ainda, volta lá, assiste o nosso vídeo sobre parâmetro e depois vem para cá, tá? Então, eu sei que não criei nenhum parâmetro ainda. Tudo bem, mas daqui a pouco eu vou criar. Justamente isso é o segundo passo necessário para que a gente possa trabalhar com funções. A gente precisa criar parâmetros que serão atrelados a essas funções. Então eu sei que eu não tenho nenhum parâmetro ainda, mas eu quero criar mesmo assim. Vou clicar aqui em criar e ele pede, lógico, para eu dar um nome a essa função. Eu vou chamar essa função de função 1. Ok, pronto. E olha só, ele pegou todos aqueles passos do nosso código M e transformou isso aqui numa função. Como eu falei, depois que a gente criou a nossa função, a gente nem precisa mais dessa consulta de exemplo. Eu posso simplesmente excluí-la aqui, excluir, pronto, não tem problema, porque todos os passos já estão na minha função. Só que, para que eu possa usar essa função, ora, a função está sendo usada vai ser usada em cima de uma tabela. Aquelas transformações todas que eu fiz foram feitas em cima de uma tabela. Então, para que essa função possa ser útil para mim, eu preciso referenciar em quais tabelas eu quero que essa função seja aplicada. Por isso que eu preciso, nessa função, inserir o argumento. Olha só, toda função é preenchida com argumentos. Por exemplo, uma função de soma. Se você fazer uma função de soma, por exemplo, no Excel, dentro da função, dentro lá dos parênteses, você vai ter que colocar os valores que você quer somar. Esses valores são os argumentos. Então, toda função ela funciona com base em argumentos. Os argumentos são aqueles pedacinhos de informação que você coloca dentro de uma função. Nesse caso, na função customizada, acontece a mesma coisa, ou função personalizada, como quiser chamar. Acontece a mesma coisa, você precisa dar um argumento a ela. Qual é o argumento? O argumento é a tabela sobre a qual todas essas transformações vão ser realizadas. As transformações que eu já tinha gravado e que eu agora quero passar para novas tabelas. Então essas tabelas vão ser meu argumento. Só que esse argumento, ele pode ser variável, ou seja, eu posso referenciar um argumento aqui dentro da minha função e esse argumento ele pode ser trocado de acordo com minha vontade. Isso por meio de uma variável que, como a gente já estudou antes, essa variável dentro do Power Query a gente cria por meio de um parâmetro. Então, por isso que a função requer um parâmetro. Esse parâmetro é a indicação da tabela sobre a qual nós vamos aplicar aquelas transformações e que vai funcionar como argumento da função. Então, olha só, quando essa função foi criada, eu usei esse arquivo aqui. Foi o arquivo que eu importei. Olha, o caminho do arquivo dentro do meu computador. Só que eu não quero fazer isso mais em cima daquele arquivo. Aquele arquivo foi o meu arquivo de exemplo. Agora eu quero ser capaz de usar qualquer outro arquivo igual aqui dentro. Lógico, os arquivos, os relatórios, as tabelas têm que ser iguais, senão as transformações não vão funcionar. Você vai ter a mesma estrutura, as mesmas colunas, somente com dados diferentes, semestre a semestre. Então, eu vou agora, aqui dentro, eu vou inserir um argumento que eu vou chamar de caminho. E aqui dentro desses parênteses aqui, eu também tenho que indicar caminho. Por quê? Porque esses sinaizinhos aqui, o igual e o maior que, são usados para indicar a criação de uma função dentro do Power Query. E dentro dos parênteses, você vai justamente indicar qual vai ser o argumento dessa função. Então, dentro dos parênteses, você indica qual vai ser o argumento, mas você também, como a gente fez lá na aula de parâmetros, você precisa aplicar esse argumento lá, associar ele a alguma variável dentro da função. Então, eu pego e indico que o meu argumento vai ser caminho, e o caminho ele vai constar nesse local aqui, dentro da minha função, que é justamente a referência de onde eu vou buscar aqueles dados, certo? Então, minha função está criada, só que tem um pequeno problema. Eu ainda não associei nenhuma tabela ao parâmetro caminho. Então, quando eu clico fora aqui da minha barrinha de fórmula, olha o que vai aparecer para mim. Vai aparecer ele pedindo para eu inserir um parâmetro, ou seja, ele está dizendo para você, meu amigo, você criou uma função, a função está criada aqui, você disse que o argumento vai ser caminho, olha aqui, ele está aqui designado e ele está aqui dentro da minha função, só que você ainda não deu nenhum valor para esse caminho, não tem nenhum endereço dentro desse parâmetro caminho. Então, esse campo aqui
é justamente para que você possa inserir aqui dentro um caminho que vai ser usado nesse parâmetro aqui que está dentro da função, certo? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar lá na minha pastinha e a gente usou como exemplo esse primeiro arquivo aqui, ó, semestre 1 de 2007. Deixa eu usar, eu vou clicar com o botão direito e vou fazer aqui, ó, copiar como caminho. Então, eu vou agora pegar esse caminho e vou usar aqui dentro do meu parâmetro. Esse campo é justamente para você indicar o seu parâmetro. Vou copiar, vou colar aqui dentro. Tem uma aspinha aqui no final, ó, ele vem com uma aspa. Eu vou apagar essa aspa. E lá no começo também tem a aspa que eu também vou apagar. Apagar. E vou aqui clicar em invocar. Quando eu clico em invocar, olha só. Aquela função que eu tinha criado, ela passou a ser aplicada nesse parâmetro caminho, sendo que o parâmetro caminho estava designado para aquele arquivo lá de semestre 1 de 2008, certo? Então a função referencia o parâmetro e o parâmetro referencia a tabela. E veja que agora a minha transformação foi feita no arquivo de 2008. Então eu posso muito bem voltar aqui na minha função e pegar um outro arquivo, agora eu vou pegar o de semestre 2 de 2007, vou copiar o caminho, vou inserir aqui, ó, apago as aspinhas, invocar, pronto, ele fez a mesma transformação, dessa vez no arquivo do segundo semestre de 2007. Então, essa é a ideia da função customizada, mas ainda tem muito mais coisa para a gente ver.